De volta com a nossa rede tropical de notícias, 10 horas 7 minutinhos. E agora o nosso assunto é saúde, e mais precisamente a tão sonhada Coronavac, que finalmente chegou ao Rio Grande do Norte. E a gente conversa agora sobre esse assunto com o médico infectologista e diretor do Hospital Giseuda Trigueiro, André Prudente. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui à nossa rede tropical de notícias. Bom dia, Margot. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Hoje é um dia de muita felicidade, realmente. Pois é, doutor. A sua voz é outra hoje. Olha, hoje, excepcionalmente, a gente abriu espaço aqui, o nosso espaço da enquete, para perguntas e dúvidas dos ouvintes sobre a vacina, e nós vamos encaminhá-las todas ao senhor, tá? Mas antes eu gostaria de saber se o senhor já foi vacinado e qual foi a emoção, se o senhor já foi vacinado. Eu tomei a vacina hoje, logo cedo, e tive alguns efeitos colaterais, que foi de alegria, riso fácil, euforia, imagino. Esperança, tudo isso. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Pois é, toda essa mistificação negativa em torno da vacina, né? Existe ainda uma corrente que é contra a vacinação, que é a favor de um tratamento preventivo. E a gente sabe que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já disse que não há tratamento, não há prevenção a Covid, né? Não há prevenção contra a Covid, que ivermectina e cloroquina não estão, assim, não são eficazes realmente em prevenção, não existe essa prevenção. Então, doutor, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância da chegada dessa vacina aqui, e a gente vai também esmiuçar um pouco mais, antes de entrar com as dúvidas dos ouvintes, sobre essa divisão, esse encaminhamento de um número específico de doses para cada município, e a maneira como o Natal está tratando essas 12 mil doses direcionadas aos natalenses, se é realmente certo aplicarmos, né, no caso a Prefeitura de Natal, aplicar essas 12 mil doses agora de uma vez só nos natalenses. O que o senhor está achando disso? Pronto. Primeiro, eu sempre gosto de citar que a única doença que foi extinta da face da Terra foi a varíola, até hoje, em toda a história. E isso se deveu por conta da vacina, Essa pandemia todo dia nos mostra alguma coisa nova, algo que a gente aprende. E uma das coisas que a gente aprendeu é que sem a vacina a gente não iria controlá-la. A gente conseguiu melhorar um pouquinho aí desde setembro, né, agosto, até meados de novembro. E aí começam primeiro as eleições, que teve muitas aglomerações, aí Natal, Réveillon, de modo que os hospitais encheram. E aí voltou a aumentar o número de óbitos, voltou a explodir o número de novos casos. Portanto, a vacina representa o início do fim de todo esse pesadelo que a gente tem vivido desde março de 2020. É a única maneira da gente conseguir combater isso. Já se tentou de tudo, mas a gente viu que não deu certo. A única maneira da gente acabar é realmente usando a vacina. Bom, a estratégia de Natal é uma estratégia que eu achei bastante interessante. Eu posso falar isso bem tranquilamente, que eu não tenho nenhum vínculo com o município de Natal, não tenho lado partidário nenhum, mas eu acho que foi uma estratégia interessante, porque quanto mais pessoas a gente vacinar nesse primeiro momento, melhor. E vão chegar mais vacinas nas próximas semanas, então é praticamente certo que quem tomou a primeira dose vai conseguir receber a segunda. E essas que vão receber, essas 12 mil que já vão receber, vai ter um impacto muito, mas muito grande mesmo no sistema de saúde como um todo. Mesmo sem a garantia do governo federal que essas doses vão chegar a tempo do prazo, né, o prazo que é necessário para que haja a aplicação da segunda dose, doutor André? Isso realmente é um pouco temeroso, mas o que a gente já sabe com o Butantan é que assim, vai ter, não vai faltar não, daqui a até 4 semanas, que é o período ideal para tomar a segunda dose, a gente vai ter isso em quantidade suficiente. E a gente já diminuindo o número de casos nesse primeiro momento já vai trazer um alívio muito grande para o sistema como um todo, né? Então, bom dia para o senhor. Então, esses 50%, né, da proteção, eles já viriam nessa primeira dose, e a dose segunda iria acrescentar um percentual de segurança, não?
Não, na verdade não, Franklin. A primeira dose, ela vai ter já o mesmo efeito em termos de eficácia do que a segunda dose. A diferença é que a primeira dose vai durar, a imunidade dura algumas semanas. E aí a segunda dose é um reforço para estimular que essa imunidade dure por muito mais tempo, talvez a vida toda, a gente ainda não sabe. Mas é mais ou menos como vacina do teto. Nós tomou as doses, está vacinado, mas a cada 10 anos tem que tomar um reforço para manter a imunidade. Então, em termos de eficácia, a primeira dose é igual à segunda, mas a segunda vai prolongar o tempo que essa imunidade vai durar, né? Ô, doutor André, bom dia, aqui é Rodrigo Ferreira, prazer estar falando com o senhor novamente. Bom dia, eu vou passar aqui as perguntas dos nossos ouvintes, tá? A Eliana está perguntando o seguinte: eu gostaria de saber se quem já foi infectado pela Covid pode fazer uso da vacina ou se tem algum tipo de restrição. Pode e deve fazer sim, até porque a gente tem casos de reinfecção e a vacina pode impedir que a pessoa tenha um segundo episódio. A única recomendação é a seguinte: quem está com Covid nesse momento não deve ser vacinado. Isso é para qualquer vacina. Quem está doente não toma vacina, tem que esperar se recuperar. A recomendação é: quem adoeceu de Covid, esperar pelo menos 4 semanas para tomar a vacina, mas deve ser vacinado sim. Mulheres grávidas podem ser vacinadas? Não, infelizmente nesse primeiro momento não, porque ainda não tem nenhum estudo em gestante. Mas é importante, Margot, lembrar e deixar as mulheres um pouco mais tranquilas, que só não está liberado para gestante porque as gestantes não se mostraram assim grande fator de risco para a gravidade, como é a influenza, e não tem, como foi tudo muito corrido, ainda não foi estudado em gestantes. Mas nos estudos pré-clínicos em animais não mostrou nenhuma alteração no feto. Então, as gestantes as mulheres que tomarem a vacina sem saber que estão grávidas e descobrirem que estão grávidas depois, podem ficar tranquilas porque é praticamente certo que não vai ocorrer nenhum problema. Mas quem está gestante não deve se vacinar agora, deve esperar o parto. As crianças, elas são mais resistentes ao vírus, porque a gente vê muito pouco caso de criança com coronavírus, né? Elas até pegam o coronavírus, mas dificilmente se agravam, porque tem uma enzima no nosso organismo que faz a pessoa desenvolver os sintomas mais graves que a criança praticamente não tem. Então a criança adoece, faz um quadro de resfriado, de tosse, 1-2 dias e pronto, acabou. E aí elas também nem foram inclusas nos estudos e por isso as vacinas, talvez essa seja uma das poucas vacinas que ainda não está recomendada para criança. Doutor André, as pesquisas mais recentes, feitas em cima, inclusive, daquilo que o senhor fez referência aqui para responder a esse aumento, né, acelerado dos casos pós campanha política, aglomerações, festas, as pessoas emendando aí as comemorações de fim de ano, a flexibilização das medidas tomadas no momento mais agudo da situação e que voltou a ser agudo outra vez, tem afetado mais pessoas de menor idade. E os casos têm acontecido com menos frequência em pessoas mais velhas, inclusive até com um adoecimento maior e uma letalidade menor. Como é que se explica? Na verdade, as pessoas estão se agravando bastante agora, Frank. Os idosos estão mais ou menos igual a maio e junho, que foi o pico de mortalidade no Rio Grande do Norte. A diferença é que as equipes de saúde aprenderam a manejar melhor as complicações, né? Os casos graves são melhor manejados, a gente hoje sabe o momento ideal de, por exemplo, entubar, quando segurar um pouquinho e evitar a intubação, quando usar medicamento A ou B, a dose de oxigênio, o fluxo de oxigênio para cada caso. Então acabam morrendo um pouquinho menos, mas são casos muito graves. Agora, os jovens, é importante dizer que eles têm uma importância epidemiológica fundamental. Eles
morrem muito menos. Os jovens têm doença menos grave, mas eles levam a doença para os idosos e para as pessoas com morbidade. Então, os idosos não estão se aglomerando, o idoso não vai para a festa e na praia, mas os jovens vão e levam o vírus para dentro de casa. E muitas vezes o jovem nem tem sintoma, então nem sabe que está levando para o seu avô, para o seu pai, para o seu tio. Então, essa é uma importância fundamental aí dos jovens, né, para evitar a aglomeração. Ô, doutor André, uma pergunta aqui também de um ouvinte nosso, ele está dizendo o seguinte: falam que há poucos casos em crianças, mas alguns médicos da rede pública têm dito no consultório que o exame só está disponível para maiores de 12 anos. Essa orientação, ela é geral? Os exames só são feitos a partir dessa idade? E o fato de haver poucos casos é porque há poucos casos ou porque não são feitos esses exames, doutor? Não, de maneira alguma. O exame é feito, inclusive, em recém-nascidos, com menos de um dia de vida. As crianças fazem sim. Agora, a maioria não faz porque não tem sintomas, ou são sintomas muito leves e os pais nem levam para atendimento, porque na maioria nem precisa. Mas os exames são feitos a partir de qualquer idade. Nasceu, você pode fazer o exame. É até mais fácil fazer o exame no recém-nascido. E foram feitos muitos, mas muitos exames em crianças, sim, sem dúvida. Mais uma pergunta de ouvinte aqui, né? Essa aqui é a Simone Nobre. Ela questiona, doutor: alérgicos, rinite e sinusite entre 20 e 30 anos terá prioridade na vacinação e tem algum tipo de contraindicação para essas pessoas, doutor? Pronto, não terá prioridade na vacinação, mas não é contraindicado tomar. Quando chegar o momento aí para toda a população, as pessoas podem tomar tranquilamente, mas realmente não entrou em fila de prioridade. Ednardo Coutinho questiona aqui ao senhor: gostaria de saber se tomar da vacina do corona haverá empecilho para se tomar a da influenza? Não, de maneira alguma. A gente só recomenda que as pessoas, quando tomam uma vacina, elas devem respeitar um intervalo. Ou toma vacina tudo de uma vez. Então, vocês devem conhecer vários casos de crianças que vão ao posto de saúde, tomam 4, 5 vacinas no mesmo dia, isso não tem problema. Ou espera um intervalo, que isso depende de vacina para vacina. Tem vacinas que você só pode aplicar, por exemplo, se você tomar a vacina da febre amarela, você só pode tomar de sarampo um mês depois. Ou toma no mesmo dia, ou toma um mês depois. Não pode tomar uma semana, 2 semanas depois. Mas tomar junto não tem problema. Pedro Augusto também tem uma pergunta aqui para o senhor, doutor. Ele diz o seguinte: gostaria de saber, doutor, se na carreira dele ele já testemunhou uma preocupação tão grande de uma parcela da população com relação ao percentual de cobertura e efeitos colaterais de uma vacina, inclusive por parte de médicos, e ao que o senhor atribui essa recente onda negacionista de resistência à ciência e também às vacinas. Puxa, que pergunta legal essa. Já nada do que a gente... Eu acho que nenhum ser vivo enfrentou nada parecido com essa pandemia, né? Nada. Tudo que a gente achava que sabia, a gente teve que reaprender, né? Tudo foi diferente nessa pandemia. E eu acho que o principal em relação às dúvidas quanto à vacina foi a politização. Era um grupo falando de uma vacina A, outro grupo falando da vacina B, cada um querendo ser o pai de uma vacina, e isso levou à politização, porque jamais, nunca as pessoas foram no posto de saúde tomar vacina e perguntarem qual a eficácia dessa vacina da cachumba, qual é o fabricante dessa vacina do tétano, qual é o laboratório dessa vacina da hepatite. Isso nunca aconteceu porque não tem importância nenhuma. O importante é que as agências regulatórias avaliem, mostrem que é segura e liberem. Então, vacina liberada pela Anvisa, eu não sei se todo mundo assistiu ou viu depois a apresentação dos técnicos da Anvisa. Não estou falando dos diretores, não estou falando dos técnicos. É uma coisa de uma seriedade tremenda. O Butantan é um instituto com uma seriedade tremenda, né? Então, o que eles aprovam, depois de análise criteriosa, eu vou de olho fechado receber. Pode ser vacina da China, da Alemanha, da Malásia, de onde for, mas eu recebo se a Anvisa liberar. Né?
A gente sabe que a preocupação com o número de vacinas até agora disponíveis é grande porque ele paradoxalmente pequeno diante da necessidade. Mas a gente está falando, e muita gente está falando, como se nós estivéssemos diante aí de 1, 2, 3 vacinas. Nós estamos com 3 vacinas, ao que me parece, se eu estiver errado, o senhor me corrija, já vai vencendo essa fase 3 de laboratórios distintos. Mas eu vi uma matéria ontem na CNN falando de mais de, sei lá, 200 vacinas que já estão em andamento no mundo? São mais de 250 vacinas, algumas em fases bem precoces ainda, que a gente chama de pré-clínicas, outras em fase 1, fase 2, fase 3. Em fase 3, a gente tem, na verdade, 6 no mundo todo. Além dessas 2 foram liberadas já no Brasil, a gente tem mais 4 para serem, que estão em fases bem adiantadas. Mas com o registro na Anvisa, infelizmente, só essas 2. Porque para liberação, para uso emergencial, a vacina tem que ter sido estudada no Brasil também. E aí a gente vai esperar um pouquinho para as outras. Doutor, tomando a primeira dose da Coronavac, a segunda tem que ser da Coronavac ou pode ser de outra vacina? Inicialmente será do mesmo fabricante, porque ainda não foi avaliado a resposta quando se usa uma vacina diferente. Mas a história mostra que isso é possível. O grande exemplo é a vacina contra a poliomielite. Tem a vacina Saving, aquela da gotinha, que toda criança adora, e algumas das doses a criança recebe injetável, que é a Salk. E são vacinas completamente diferentes. Uma é de vírus vivo atenuado, outra é de vírus inativado, vírus morto. Uma é em gotas, outra é injetável. São fabricantes diferentes. Então é possível, sim, que na falta por exemplo, da Coronavac, receba da Oxford, como segunda dose. Só não foi avaliado ainda. Ô doutor, a CESAP, né, Secretaria Estadual de Saúde Pública, divulgou uma nota técnica onde prevê perda de 5% das doses, uma chamada perda operacional das doses da vacina que chegaram aqui ao estado, né? Por que essa perda está sendo prevista? Isso acontece porque muitas vezes, por exemplo, quando você vai abrir a ampola, ela quebra e cai. Às vezes, quando vai aspirar o líquido, algumas gotas são perdidas e aí não fica a quantidade adequada. Eventualmente acidentes automobilísticos, né? O carro pode ter uma batida. Então, isso é uma coisa prevista que ocorre com todas as vacinas. Não quer dizer que vai ocorrer, quer dizer que pode ocorrer. São coisas assim que realmente ocorrem com qualquer fármaco, com qualquer vacina. Mais uma pergunta de ouvinte aqui, doutor André, a Sônia Maria. Gostaria de saber se já tem algum estudo para vacinar os adolescentes de 12 a 18 anos de idade. Ainda não. Quer dizer, tem estudos em andamento, mas ainda sem resultado. Então, por enquanto, eles ficarão de fora aí da vacinação. Ok. Ok. Eu estava lendo aqui uma matéria, doutor André, até uma matéria da CNN falando sobre as contraindicações, possíveis contraindicações da Coronavac, que vem lá, na bula, né? Tem que vir na bula, né? Não quer dizer que vai acontecer obrigatoriamente com todo mundo. Mas, por exemplo, pacientes com doença aguda, início de enfermidade crônica, histórico de epilepsia ou convulsão, por exemplo, podem ter algum tipo de efeito colateral? Então, isso tem que colocar em todas as bulas de vacina, mas no estudo com 9 mil pessoas no Brasil, absolutamente ninguém teve esses efeitos. Olha só. Ninguém. Pois é. A Coronavac, ela, todo mundo falando da eficácia, mas ela se mostrou ser a vacina mais segura de todas. De todas que estão estudando, ela foi a que menos apresentou. Aliás, não teve nenhum efeito colateral grave. E efeitos colaterais leves, como dor, vermelhidão no local da aplicação, foi uma quantidade mínima. Inclusive, o Instituto Butantan anunciou também que caso a pessoa tenha alergia a algum componente da vacina e não saiba até o momento da aplicação, que existem doses de adrenalina, né, para reverter um possível choque anafilático, por exemplo. Exatamente. É muito, muito raro. Não ocorreu em nenhuma das 9.500 pessoas que foram testadas, fase 3 aqui no Brasil, mas se ocorrer, a adrenalina reversa.
Doutor, só para a gente finalizar aqui, né, já que o senhor falou aí em eficácia, essas coisas, explica aí para o nosso ouvinte, né, qual é a porcentagem de eficácia para casos leves, casos graves, casos de internação da Coronavac. Rodrigo, isso é muito legal a população entender. Então, assim, o estudo em fase 3 para lançamento de uma vacina ou de medicamento, ele tem que pegar dois grupos que sejam mais ou menos parecidos, questão de porcentagem de sexo, de idade e tal. Um grupo vai receber a vacina, outro grupo recebe o placebo. Esse placebo pode ser vacina para outras doenças, pode ser um medicamento que não traga efeitos colaterais e tal. E a pessoa que está recebendo não sabe se ela tomou a vacina ou se tomou o placebo. E nem quem está aplicando. Só um programa de computador que vai saber através de número de lote. Quando o estudo termina, então, abre o estudo e vê quem tomou e quem não tomou. E aí o que acontece? O estudo da Coronavac mostrou que o grupo que tomou o placebo, eram 4.000 e poucas pessoas, em torno de 170, 160 adoeceram. No grupo que tomou a Coronavac, foram em torno de 80 pessoas. Por isso que se diz que a eficácia é 50,38%, em comparação com quem não tomou a vacina. Mas das 4.000 e poucas pessoas, apenas 80, em torno de 80, adoeceram. Dessas pessoas, nenhuma teve doença grave. Ou seja, para internação, para doença grave e moderada, a eficácia foi 100%. E pegando as 4.000 e poucas pessoas que tomaram a vacina, comparando com as 80 que tomaram, se diz que a eficácia para evitar o adoecimento é de 78%. Então, esses números eles são bem complexos, mas essa é a maneira mais fácil assim, de tentar explicar, né? Doutor, falta um minutinho só para a gente terminar a nossa entrevista. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer ao senhor demais a disponibilidade, informar a gente sobre esse momento tão importante, né, que a gente está vivendo depois de tantos meses de sofrimento, de angústia, de agonia. Doutor, lembrar as pessoas que mesmo depois da vacina, os cuidados devem continuar. A máscara, o álcool em gel, lavar as mãos toda hora, né? Porque tem muita gente que acha que tomando a vacina já pode sair por aí sem máscara, sem tomar os cuidados necessários. Exatamente. A vacina leva um tempinho, de 7 a 14 dias para começar a fazer efeito e para que a gente tenha segurança de andar sem máscara na rua e poder abraçar todo mundo. Quando terminar a pandemia, eu vou dar um abraço a você, viu, Margot? E no Frank também, e no Rodrigo. Eu vou aí dar um abraço a vocês três. Para todo mundo poder fazer isso, tem que estar pelo menos 70% da população vacinada. Isso vai levar ainda alguns meses, né? Pela logística, pelo tamanho da nossa população. Doutor, só rapidinho aqui, uma última pergunta que chegou de um ouvinte. Alérgicos a dipirona, pode tomar vacina? Sem medo, pode tomar tranquilamente. Maravilha! Doutor André Prudente, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Nossa, que inveja do senhor, já vacinadinho. E é isso, o efeito colateral é só esse, né? Alegria, esperança, vida nova, bola pra frente. Obrigada, doutor André, pela sua participação aqui. Um abraço para todos. Tchau.